Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e por todo sempre. Todos ainda trazem no semblante a tristeza, a amargura do desastre da última sexta-feira. Possamos renovar o nosso ânimo, possamos renovar a nossa esperança no futuro da nossa nação, não no campo de futebol. Porque talvez o título que nós viéssemos a alcançar ainda nos mantivesse na anestesia, no entorpecimento diante das nossas verdadeiras necessidades. O tema que foi proposto pela diretoria de divulgação da casa está baseado num artigo que foi publicado na revista O Reformador, agora no mês de junho de 2018, bem recente. É uma pergunta que o autor, Valdeir Bezerra de Almeida, ele de uma forma bem articulada, ele elabora este artigo, nos trazendo uma reflexão com um esclarecimento acerca de algo que muitas vezes inquieta as pessoas, principalmente os descrentes. Porque é uma pergunta que ele formula: mau espírito procedente de Deus? Será que os maus espíritos também procedem de Deus? Ele inicia trazendo um trecho do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 14. Permitam-me aqui a fidelidade ao texto, que diz o seguinte: o espírito de Yahvé, que é o Deus em hebraico, o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um mau espírito procedente de Yahvé lhe causava terror. Olha o que está lá em Samuel, que o espírito de Yahvé havia se retirado de Saul, e um mau espírito procedente de Yahvé havia causado terror. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, a editora procurou dar uma conotação diferente a esse texto, colocando o seguinte: havendo o espírito de Yahvé abandonado Saul, este é tomado por um mau espírito. Veja que o sentido já é diferente. Já não diz que é um espírito procedente, mas foi tomado por um mau espírito, como se o mau espírito não fosse oriundo de Yahvé. A teologia, ela se baseia num ponto que é fundamental, que tudo o que existe é oriundo do Criador. Ele só se esquece do seguinte: que o mal em si mesmo, ele não existe. Todo mundo é até uma força de expressão, mas muitas pessoas já devem ter visto na internet um vídeo em que um professor ateu, ele chega na sala de aula e ele começa a fazer este questionamento na sala de aula. Ele tentando convencer os alunos de que Deus não existe, ele levanta justamente esta argumentação: se Deus existe, se ele criou tudo, então o mal também foi criação dele. Se Deus é bom, como é que ele pode ter criado o mal? Ele joga essas indagações e um rapazote lá no final da sala levanta o dedo e diz: professor, permita-me. Professor, deixe-me fazer uma pergunta. A escuridão existe? Como ele era de uma área de ciências da natureza, ele respondeu: não, a escuridão não existe. Porque o que existe é a luz. A escuridão, ela só aparece em função da ausência da luz. Porque a força criadora trouxe a luz como uma potência. A ausência dessa potência, a ausência dessa luz é que provoca a escuridão. E ele, não se contendo, pergunta: professor, e o frio existe? O professor respondeu também que não. Porque não existe o frio. O que existe é calor. O calor, a ausência do calor é que provoca o frio. Então, o frio não existe. Aí ele vai e traz a argumentação: professor, o mal também não existe. O que Deus criou foi o bem. O mal, ele surge da ausência do bem. O afastamento da criatura dos propósitos de Deus sinalizam que ele está dando abertura para uma prática maligna. Mas isso não foi o propósito de Deus. Deus criou o propósito da prática no bem.
do mesmo jeito que ele criou a luz, do mesmo jeito que ele criou o calor. Não existe nenhuma sombra que apareça em qualquer lugar se não houver a presença da luz se projetando através de um corpo para que a sombra apareça. Porque se não houver a luz, a sombra não existe. É a prova de que a força criadora, ela criou os elementos positivos da natureza. Isso que nós vemos como negativo são coisas que surgem da ausência do que é positivo, do que é divino de Deus. É a mesma coisa, o autor traz a reflexão com relação ao sofrimento. O sofrimento ele surge em função da desarmonia do indivíduo. O indivíduo se entristece porque é contrariado, porque o seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade é ferida de alguma forma. Isso acaba provocando nele um estado de sofrimento. Eu vi um autor que ele escreveu, me perdoem agora que eu não lembro o título do livro, em que ele diz que o sofrimento ele é uma equação entre os sonhos e a capacidade de realizar. Que quando você tem um sonho muito alto e que você não tem a capacidade de atender esse sonho, então você sofre. Mas vejam que esse sofrimento só existe em função de duas realidades suas, que é como você se projeta com pensamento e vontade e o quanto você traz de potencial, o quanto você desenvolve na sua capacidade para a realização. Então o sofrimento em si ele não existe. Você que se projeta nesse campo de pensamento, nesse campo de sentimento, como também a fome. O que Deus criou foi o alimento. Deus não criou a fome. A fome ela surge da ausência do alimento no organismo. Então, com esses argumentos, Valdair começa a nos mostrar que Deus, ele não criou o bem e o mal. O Deus não criou o espírito do mal, como a Bíblia, na sua tradução, procurou difundir. Porque Deus nos criou a todos na expressão de um princípio inteligente que transmigra na natureza. Está lá no livro dos Espíritos, um esclarecimento dado pelos Espíritos a respeito do processo criativo. Esse princípio inteligente, ele criado por Deus, ele se manifesta nos reinos inferiores da natureza, até atingir o estado hominal, até atingir a condição de habitar um corpo físico com capacidade para o desenvolvimento da sua inteligência, da sua racionalidade, das suas emoções, dos seus sentimentos. Mas esse princípio inteligente que alcança esse estágio de evolução do reino nominal, alcançando a denominação de espíritos, que são os seres inteligentes que povoam o universo, todos nós, na condição de espíritos, somos seres criados por Deus, ignorantes. As nossas escolhas vão se dando em função das experiências que nós vamos realizando. Deus não propõe que alguém nasça para fazer o mal. O mal surge no indivíduo quando ele começa a deixar que os seus instintos preponderem em relação à sua razão. Quando o indivíduo deixa que os seus sentimentos inferiores comecem a se desenvolver, comecem a se manifestar em função do descontrole das suas emoções. Porque todos nós, por um padrão instintivo, temos emoções, que são comportamentos condicionados em virtude de determinadas circunstâncias, determinadas situações. O que não podemos é deixar que essas emoções tomem a governança das nossas atitudes, passem a dirigir as nossas ações. É natural que você tenha raiva ao ver uma cena, ao ver alguém fazendo algo que lhe desagrada. O que você não pode deixar é que essa emoção da raiva lhe domine ao ponto de você se envenenar com essa raiva, perder o controle e deixar que isso escorra para o campo do ódio. Que aí é um sentimento negativo. Que aí é o mal. Mas esse mal, vejam que ele veio em uma situação que diante de outras pessoas, elas receberam aquela informação da mesma forma. Mas cada um vai responder diante daquela circunstância, diante daquela situação, dentro dos padrões cognitivos, emocionais, espirituais que cada um traz consigo. Não é Deus que cria um indivíduo para fazer o mal. Esse mal se manifesta em virtude das más inclinações, das intenções, dos desejos descontrolados que vão se manifestando no nosso processo evolutivo. Que é natural, todos nós erramos. É natural, todos nós tropeçamos, todos nós nos equivocamos.
E se quando nós fazemos isso, nós de alguma maneira estamos fazendo mal para alguém, o que nós precisamos entender é que isso faz parte de um processo natural. Nós estamos dentro de um plano de provas e expiações. E toda vez que alguém se apresenta no nosso convívio e de alguma forma ele nos prejudica, ele nos faz algo que no nosso julgamento foi algo mal, nós temos que entender que isso faz parte de um processo educacional. Nós estamos sendo educados nos nossos sentimentos, na nossa forma de compreender o outro, de aceitar o outro, a partir das atitudes que eles praticam. Porque é o indivíduo que faz isso que ele vai nos ensinar a praticar a caridade, a perdoar, a ser manso, a ser pacífico. É uma ferramenta que surge para que nós possamos burilar a nossa alma. Jesus deixou isso bem claro em Mateus e Marcos. Tenho uma certa dificuldade de gravar os números das citações, né? Eu admiro os pastores e algumas pessoas, expositores, que às vezes, Marcos capítulo 6, versículo tal, mas eu sei que está lá. Eles falam a respeito de uma passagem que Jesus diz aos discípulos: é preciso que venha o escândalo, mas ai de quem provoque o escândalo. O que nós vamos entender a partir dessa mensagem? É que esses acontecimentos escandalosos, o mal, ele é uma necessidade para que nós possamos compreender a importância do bem. É como a fome é importante para você saber dar valor à comida. Uma pessoa que nunca passou fome reclama. Muitas vezes, a comida está salgada, a comida está insossa, eu não gosto de verdura. Passe fome que você vai ver o que é isso. Eu me lembro da minha adolescência que eu era muito chato para a alimentação. Dona Alcira, minha querida mãe, que já desencarnou, fazia uma sopa, tinha que estar separando as verduras, porque eu não queria comer verduras. Fui para o exército. No primeiro acampamento, em que fomos levados a passar alguns dias regrados na alimentação, quando eu voltei, ela disse: meu filho, por que não manda as pessoas para o exército mais cedo? Devia ir mais cedo para o exército. Porque quando você passa fome, você passa a valorizar o alimento. Diz que é o melhor tempero é a fome. Então a gente precisa entender que essas ações escandalosas, essas atitudes equivocadas que nós manifestamos, que os nossos irmãos manifestam dentro do nosso relacionamento, elas fazem parte de um processo evolutivo. É a lei de progresso nos chamando a essas situações, a passar por essas experiências. É a maneira como você suporta isso, é a maneira como você resiste a isso, é a maneira como você responde a essa atitude que vai denotar o quanto você absorveu dos ensinamentos de Jesus. Porque enquanto você não for capaz de compreender, de devolver o mal com o bem, enquanto você não for indulgente o suficiente para não cobrar do outro uma perfeição que você não possui, enquanto você não for capaz de perdoar aquele irmão que ele ofende, que ele fere, que ele magoa, está bem claro que estamos com Jesus nas palavras, nos pensamentos, mas não estamos ainda com Jesus nas atitudes, não estamos ainda com Jesus no coração. Então essas situações, precisamos entender que a resposta a essa pergunta é muito clara. Um mau espírito é procedente de Deus? Sim, porque o indivíduo ele não nasce mal. O mal vem das suas escolhas equivocadas. Allan Kardec, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele faz um ensaio belíssimo a respeito de uma escala que ele propõe para que nós possamos compreender os níveis evolutivos em que os espíritos se encontram. Porque todo mal, ele é temporário no indivíduo. Você não vai fazer o mal para sempre. Você pode até insistir, querer complicar, querer dificultar, mas as fileiras do bem encontrarão mecanismos para despertá-lo dessa zona de pesadelo, para tirá-lo dessa situação, através de vários processos, para que você compreenda a necessidade de evoluir.
para que você saia dessa prática malfazeja. Está lá, os espíritos da terceira ordem, da classe 10, que são os espíritos malfazejos. São aqueles espíritos que fazem o mal de uma maneira ostensiva. São pessoas que têm prazer, se comprazem em fazer o mal. Mas não existe ninguém que, mesmo que tenha o prazer de fazer o mal, que ele não traga no seu coração a semente do bem, a semente do amor. O criminoso mais sanguinário que você encontrar dentro de uma penitenciária, ele vai ter alguém que ele ama. É a mãe, uma esposa, um filho, seja lá quem for. Porque o mal, ele não existe em plenitude no coração de ninguém. O mal, ele está presente no indivíduo pelas escolhas equivocadas dele. E quanto mais ele se perturba em função das suas escolhas, mais ele vai se sentindo derrotado, mais ele vai se sentindo infeliz, ele não vai encontrando perspectivas para sair daquela situação. E ele começa a achar que aquele é o caminho para ele. A zona de tormenta em que ele se lança, para ele parece não ter fim. Daí terem sido criadas imagens do inferno, algo que o indivíduo vai ficar purgando para o resto da vida infinitamente. Lei de engano. Porque Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, determinará o momento em que esse indivíduo será compungido a mudar a sua atitude. Ele será atraído por forças espirituais superiores para o seu despertamento. E o que é impressionante, que aqueles que trabalham conosco no trabalho de desobsessão, já perceberam isso. Que os instrumentos que são utilizados pelos nossos orientadores espirituais é justamente buscar aquela ligação afetiva que aquele indivíduo possui com alguém, mesmo que no passado muito distante. Porque o amor estabelece laços inquebrantáveis entre os corações. O tempo pode atravessar fieiras, mas o amor permanecerá ligando os corações. E aquele indivíduo que se manifesta no mal, aquele indivíduo que se manifesta muitas vezes nos ameaçando, dizendo que vai destruir todo o grupo, que vai fazer acontecer. Através da paciência, da influenciação do grupo, os passos sendo aplicados, a orientação sendo feita através do esclarecedor, aquele espírito, ele vai, de alguma forma, abrindo as cortinas do seu passado. Vão surgindo para eles lembranças de momentos de contentamento vivido ao lado das pessoas queridas, das pessoas amadas. E esses indivíduos, esses espíritos, eles começam muitas vezes a entrar em estertores, em desespero, porque eles não conseguem, eles não aceitam ficar novamente frente a frente por pura vergonha, por decepção. A presença de alguém amada para ele é algo extremamente inquietante, mas é justamente aquilo que ele precisa para mudar o seu padrão vibratório, para mudar a sua maneira de pensar, para ser resgatado pelos espíritos esclarecedores e mais tarde, dentro de um processo mais aprofundado de doutrinação, esse indivíduo ser totalmente libertado das zonas de perturbação e do mal que havia praticado. Então há todo um processo, há todo um mecanismo para tirar o indivíduo dessa zona, mas sempre o livre-arbítrio será respeitado, sempre o indivíduo ele terá suas experiências para que chegue ao ponto em que ele, não tendo mais o discernimento, haja uma atuação dos espíritos superiores para trazê-lo para a razão. É assim que nós fazemos com nossos filhos, não é verdade? Vamos dando a liberdade, deixando ele fazer até um ponto em que você diz, basta. Agora, a partir daqui, você vai fazer o que eu estou dizendo. Então é assim que acontece. Na questão 470 do Livro dos Espíritos, me permitam aqui fazer a leitura dela. Allan Kardec perguntou: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? A resposta dada pelos espíritos:
Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. Isso cabe uma profunda reflexão. Vejam o que os espíritos responderam. Quando um espírito lhe faz o mal, quando um espírito lhe persegue, quando ele tenta lhe seduzir, quando ele tenta lhe influenciar de forma negativa, não foi Deus que disse, vai lá, pega Esther e manda Esther fazer isso. Não foi Deus que ordenou o espírito a ir lá atormentá-la. Não foi Deus que mandou o espírito ir lá atormentar Marcos para Marcos fazer algo de errado. Porque Deus não ordena na prática do mal. A prática do mal é a escolha do indivíduo. Mais uma vez, voltando ao trecho evangélico, é preciso que venha o escândalo, mas ai de quem provoque o escândalo. Por que é preciso que isso aconteça? Para experimentar as virtudes do sujeito. Para que você prove para si mesmo até que ponto você é capaz de resistir ao arrastamento do mal. Até que ponto você é capaz de suportar as influenciações das sombras. Veja que Jesus, lá no Pai Nosso, quando ele termina o Pai Nosso, ele não diz, não deixe que haja tentações. O que é que ele diz? Não nos deixeis cair em tentações. Porque as tentações são necessárias. Elas são utilizadas como as provas do alcance, do avanço moral do sujeito. Aquele espírito não está lá lhe tentando porque recebeu uma ordem de Deus. Ele está lhe tentando porque você precisa passar por essas tentações. Mas aí, tem uma questão seguinte, que Allan Kardec perguntou. Os espíritos que querem nos excitar ao mal, o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias? E aí vem todo um estudo sobre a mediunidade, sobre a obsessão, nos provando, nos trazendo a resposta para isso. Os espíritos, eles aproveitam as circunstâncias, mas em alguns momentos eles podem também criar circunstâncias. Porque o espírito, ele só nos influencia porque ele encontra em cada um de nós os elementos necessários para a sua influenciação. Tem um autor que ele escreveu um artigo, eu acho que é Humberto Ferreira, se eu não estou equivocado o nome dele, em que ele fala a respeito disso. Ele diz que os espíritos inferiores, os espíritos malfazejos, eles se aproximam do indivíduo e eles jogam vários carretéis de linhas, cada linha representando uma viciação, um defeito, um mal pendor. E aqueles carretéis de linha vão caindo sobre o indivíduo e cada linha daquela vai procurando um ponto de contato em que ela possa se fixar. A linha do ciúme, a linha da inveja, a linha do egoísmo, a linha do orgulho, todas essas linhas lançadas, aquelas que você já conseguiu ter mais fortaleza moral, elas vão se desligando. Mas aquelas em que você está com o sentimento muito aflorado, está muito presente em você, nesse ponto essas linhas vão criando conexões. As circunstâncias presentes para que o espírito consiga lhe influenciar. São situações mentais, emocionais, que nós, por invigilância, desenvolvemos. Que nós, por invigilância, não combatemos dentro de nós, deixando que esses sentimentos inferiores, que todas essas viciações, permanecendo dentro de nós, sejam alcançadas pelas influências dos espíritos malfazejos. E à medida que eles conseguem essa conexão, eles vão criando um processo de indução para que você, cada vez mais, fique suscetível às informações, aos sugestionamentos que ele lhe oferece. E o autor diz que, naquele sentimento mais grosseiro, em que ele conseguiu fincar com mais segurança aquela linha, ele vai mais tarde substituir aquela linha por uma corda, estabelecendo um processo de obsessão muito mais forte, de dominação muito maior sobre o indivíduo, em virtude da fraqueza presente no indivíduo. E mais tarde ele vai substituir essa corda por uma corrente, criando um processo ainda mais grave na obsessão, os casos de subjugação, de possessão, em que o indivíduo ele perde o próprio controle moral e físico.
ele passa a agir como uma marionete na mão desse espírito obsessor. Mas veja que a resposta que é dada deixa claro que esse espírito só fez isso por quê? Porque haviam as circunstâncias adequadas do sujeito. Porque havia as possibilidades na mente, no coração do indivíduo influenciado. Daí Jesus também ter feito uma recomendação muito importante para nós: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Esse vigiai e orai, ele é algo que para nós espíritas tem um sentido muito forte, porque como nós compreendemos que nós vivemos rodeados por essa multidão de testemunhas, por esses espíritos que estão o tempo todo buscando estabelecer sintonia conosco, nós precisamos estar o tempo todo vigiando a nossa casa mental, vigiando os pensamentos que transitam em nossa mente, não permitindo que pensamentos equivocados, pensamentos inferiores, libidinosos, violentos, criminosos estejam encontrando ressonância dentro de nós. Não podemos impedir que eles cheguem até nós, porque como antenas transceptoras que somos, tudo aquilo que nós pensamos se irradia para o mundo e tudo aquilo que parte das mentes dos nossos irmãos também chegam até nós. O que não podemos é, percebendo que aquele pensamento é um pensamento contrário à lei de Deus, não podemos deixar que aquele pensamento encontre guarida dentro de nós. Porque quando nós fazemos isso, esse pensamento ele vai, de alguma forma, metabolizar os nossos campos energéticos. Nós seremos como que metabolizados por um pensamento e as nossas energias estarão caracterizando esse pensamento. É por isso que os pensamentos inferiores, pensamentos depressivos, energias negativas, provocam no indivíduo um estado de espírito que onde quer que ele chegue, ele acaba incomodando com a presença dele. Alguém já deve ter sentido isso. Se aproximar de uma pessoa e de repente começar a se sentir fraco, começar a se sentir mal, começar a bocejar, ficar tonto. Porque o indivíduo que pensa de forma negativa, ele baixa o padrão vibratório, ele deixa que esse pensamento modifique a sua atmosfera espiritual. Esse pensamento, também mais tarde, os sentimentos que vão surgir oriundos desses pensamentos inferiores, vão criando no indivíduo uma atmosfera espiritual negativa. Então essa atmosfera espiritual negativa, vejam que ela é como que uma materialização do pensamento e do sentimento, porque isso vai se materializando no campo energético da pessoa. Então você passa a ser reconhecido, você passa a ser percebido, até mesmo pelos encarnados, pelo contato fluídico que você tem com essa pessoa, você começa a perceber isso. Imagina para os espíritos no mundo espiritual. Imagina para os espíritos inferiores, que estão o tempo todo como caçadores, procurando suas presas, tentando encontrar elementos que sejam possíveis de serem manipulados, serem conduzidos por eles. Daí a importância da vigilância, de vigiarmos os nossos pensamentos, não deixarmos que esses pensamentos negativos encontrem espaço dentro de nós. A nossa casa mental ela deve ser higienizada constantemente, através de boas leituras, de bons pensamentos, de uma meditação, de uma boa reflexão. E quando você não consegue, por si só, repelir esse mau pensamento, quando você não consegue, por si só, realizar essa higienização da sua casa mental, aí vem a oração. Porque a oração, ela é um estado de sintonia com Deus, quando você entra em comunicação com o plano superior. A oração eleva o seu estado vibracional. Ela causa a higienização mental, mas também ela desce por toda a sua estrutura bioenergética, provocando uma mudança nos seus padrões vibratórios. O indivíduo, quando entra em prece, ele entra num estado de elevação espiritual, em que as energias negativas presentes nele vão se debelando, vão se distanciando dele. Elas vão mudando, se afastando da sua presença, mudando o seu campo vibracional. A importância da oração, como uma mudança do nosso estado de espírito, é que permite que nós possamos repelir as influências das sombras. Os espíritos sombrios, eles não conseguem se aproximar do indivíduo no momento que ele está em oração, porque as forças potenciais da natureza, os espíritos superiores, estarão guarnecendo aquele momento de prece. Eles estão ali protegendo o indivíduo para que a sua prece não seja perturbada pelos espíritos sombrios.
Então vigiai e orai para não cair em tentação. O que nós precisamos compreender é que quando nós falamos de espíritos do mal, quando eu falei da última classe lá, vou me deter só a ela, porque é o que é o título da mensagem, o que nós precisamos compreender é que isso são fases transitórias e que todos nós já passamos por ela. Todos nós, ao longo dos milhões e milhões de anos da nossa escala evolutiva, todos nós, ao longo das nossas sucessivas reencarnações, já estivemos aprisionados nessas zonas inferiores do pensamento. Já estivemos agindo e nos comportando de forma contrária, e de forma bastante contrária às leis de Deus. Por isso que muitas vezes alguns pensamentos surgem dentro de nós, que é um processo de atavismo, é um processo ainda de memórias que estão incrustadas em nós das nossas experiências anteriores. O Espiritismo nos chama a esse processo de renovação moral, de renovação espiritual, buscando a dilatação da nossa consciência para as percepções da relação com o mundo espiritual, compreendendo que os espíritos são filhos de Deus, todos nós fomos criados por Deus, e que o mal é apenas uma transitoriedade, em virtude das escolhas equivocadas do indivíduo diante das provas que a vida lhe oferece. E que não cabe a nenhum de nós condenar, o que nos compete é auxiliar. O que nos compete é ajudar, é orientar, é socorrer o indivíduo que ainda transita na prática do mal. Porque aquele que nos ofende, aquele que nos ataca, aquele que nos agride, ele é quem mais precisa do nosso amor. Porque se o amor é a força transformadora da vida, se nós amamos apenas aqueles que pensam como nós, aqueles que nos fazem o bem, aqueles que nos fazem carinho, qual é a força de transformação que nós estamos aplicando junto a essas pessoas? Se elas já respiram o mesmo ar que nós, se elas já pensam como nós. As pessoas que são agradáveis, que pensam como nós, elas merecem o nosso amor. Nós devemos amar a todas as pessoas que estão ao nosso lado, que vibram junto conosco. Elas merecem o nosso amor. Mas aqueles que praticam o mal, aqueles que nos ofendem, aqueles que contrariam a lei de Deus de uma forma bastante ofensiva, esses necessitam do nosso amor. É difícil, é complexo, mas nós precisamos exercitar. Nós precisamos trabalhar isso. Porque muitas vezes esse inimigo, esse adversário, esse espírito, às vezes ele está na nossa casa, presente no nosso lar, na expressão de um filho, da ovelha negra, daquela criatura que contraria todos os propósitos, todos os princípios daquela estrutura familiar. É um filho que caiu na drogadição, é um filho que infelizmente se envolveu com criaturas de má vida, caiu na prostituição, seja lá o que for. Seja lá a prática que esse indivíduo esteja exercendo hoje, que contraria os valores morais da sociedade, que contraria os princípios da família, ele precisa do nosso amor. Ele não pode ser jogado como um trapo velho, como um sapato velho, no lixo. O que nós precisamos é trazer Jesus para dentro do nosso lar. O que nós precisamos é assumir a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos ao colocar uma criatura dessa natureza ao nosso lado. Ao colocar um espírito que nos adversa, um espírito que se coloca como nosso inimigo, porque se ele se apresenta como nosso inimigo, se ele tenta nos fazer o mal, se ele não quer nos respeitar, se ele não nos considera, é porque ele traz dentro de si, nas matrizes do seu psiquismo, experiências dolorosas de um passado talvez não muito distante, onde nós os prejudicamos, onde nós os ofendemos. E o que eles estão hoje é apenas cobrando a nossa dívida. E se Deus permitiu que eles viessem para dentro do nosso lar, eles não são espíritos maus para nós, muito pelo contrário. Eles são os ingredientes do nosso progresso moral. Eles são os ingredientes para a nossa renovação espiritual. Porque se o mal existe na natureza, ele existe para experimentar o coração dos bons. E não existe renovação, não existe transformação, não existe mudança sem que se estabeleça um processo de crise, um processo doloroso na vida de ninguém. Nos ideogramas chineses, o mesmo ideograma que significa crise, significa evolução.
porque toda crise ela provoca evolução. O contato com o mal, ele nos renova, ele nos faz evoluir. Por isso que algumas pessoas surgiram no cenário terreno, causando verdadeiro alvoroço, perturbações na sociedade. E todas essas pessoas, elas não foram enviadas por Deus para fazer o mal. Não foram enviadas por Deus para praticar o mal. Elas foram escolhidas pelo perfil evolutivo em que se encontravam. Porque Deus sabia que onde eles estivessem, as escolhas que eles fariam seriam escolhas equivocadas. Mas por que Deus fez isso? Porque é necessário, através dessas manifestações, provocar na criatura humana o desejo do progresso, o desejo da evolução. E aí nós vamos ver que o espírito Napoleão Bonaparte, que foi o imperador francês, uma criatura que se notabilizou pelas suas estratégias de guerra, a maneira como ele conduziu a reforma francesa, a Revolução Francesa, foi algo que marcou a história da humanidade. Mas ele agiu de forma belicosa. Ele agiu com muita sanguinolência. Mas qual eram os lemas? Qual era o lema que ele trazia? Liberdade, fraternidade e igualdade. Mas como pode uma pessoa que está clamando por liberdade, fraternidade e igualdade mandar decapitar, mandar matar tantas pessoas? Porque isso ainda era um traço característico do seu caráter. A sanguinolência, a violência. Mas vejam que a partir dele, a sociedade se renovou. A sociedade se libertou daquele pensamento de dominação da igreja no passado, da Idade Média. Surgiram os pensamentos iluministas, as criaturas começaram a ter a liberdade de pensar, a ciência começou a encontrar um degrau maior, porque o homem não estava mais preso aos dogmas estabelecidos pelo obscurantismo. Veja a importância que ele teve para a mudança na história da humanidade. E segundo os estudos espíritas, o surgimento e todo o trabalho dele foi fundamental para o estabelecimento da doutrina espírita naquele solo francês. Porque se Napoleão Bonaparte não tivesse provocado toda aquela Revolução Francesa, Allan Kardec não teria encontrado espaço para difundir o espiritismo. Ele seria queimado nas fogueiras da Inquisição. Só que Napoleão Bonaparte, ele traz uma mensagem através de um médium português, que é Fernando de Lacerda, em que ele diz que apesar de todo avanço provocado com as suas ações, mas ele sabe que em muitos momentos ele agiu de forma equivocada, ele praticou o mal, porque tirar a vida do semelhante, guilhotinar alguém, não é um propósito de Deus. E ele faz uma reflexão que eu achei bem interessante, mostrando a diferença entre o que é o eleito e o escolhido. Porque foi questionado se ele tinha sido eleito por Deus para fazer a Revolução Francesa. Ele disse que não. Ele disse que foi o escolhido. Eu vou ler aqui o trecho para ser fiel à mensagem. O eleito é sempre escolhido, mas o escolhido não é eleito. O eleito foi o escolhido por Deus para semear o bem pelo bem. O escolhido pode ser para fazer o bem pelo mal. O eleito foi Jesus. Eu fui escolhido. O eleito é filho do amor, do afeto, da sensibilidade. O escolhido é o filho da autoridade, da inteligência, da razão ou da justiça. Mas quando ele foi escolhido para fazer a Revolução Francesa, não foi ordenado por Deus para fazer o mal. Ele foi escolhido por causa do perfil moral dele, da conduta dele, dos traços do caráter dele. Porque sabia que ele iria ser capaz de causar a revolução. Ele seria capaz de provocar todos aqueles escândalos. É diferente daquele que é eleito. Porque o que é eleito, ele foi escolhido pela sua elevação espiritual, pela sua elevação moral. Por isso que ele faz esse contraponto entre ele e Jesus. Mas o que nós precisamos perceber? Que tudo isso que ele fez também trouxe uma mudança, um progresso para a humanidade. Então essas pessoas que atravessaram nossa história, causando tanto transtorno, tanta violência, tudo isso também trouxe algo de positivo. Porque de todo mal haverá sempre
como resultado, algo de bom. O problema é que nós não conseguimos enxergar isso. Nós só enxergamos o lado negativo da vida. Nós só enxergamos o lado negativo dos fatos. Mas nunca paramos para olhar que de tudo aquilo que é negativo também redunda algo de positivo. Como eu fiz na abertura, aquele comentário a respeito da Copa, do resultado da derrota do Brasil para a Bélgica. Aquilo ali marcou os corações de uma forma dolorosa. Mas nós temos que entender que de tudo aquilo, aquele sentimento ruim, de perda, de derrota, de ser vencido, toda aquela gozação que se faz, que nós também fazemos com os outros que perderam, tudo isso nos remete também a algo muito positivo. É pararmos para refletir o que é que verdadeiramente nós queremos dentro da nossa nação. Será que o que importa para nós é um título de ex-campeão do mundo? Quando nós estamos perdendo de 10-0 na saúde, estamos perdendo de 10-0 na segurança, estamos perdendo de 1000-0 na educação, estamos sendo lapidados nos nossos bens, estamos sofrendo dentro da nossa sociedade por toda uma conjunção de forças negativas que estão atuando. E estávamos todos vibrando, esperando o Hexa. De todo mal redunda o bem, porque agora é a hora de a sociedade abrir os olhos e canalizar aquela energia, toda aquela vibração, toda aquela euforia para cobrar aquilo que é direito, para cobrar aquilo que é digno para a sociedade, porque esse é o papel que nós temos que exercer. Nós temos que fazer o bem, nós temos que cobrar atitudes positivas, nós temos que potencializar o bem. Allan Kardec perguntou aos espíritos, me perdoe que agora não lembro o nome da questão, por que na Terra, tão a miúde, o mal, ele prepondera sobre o bem? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, para ver o pessoal do ERG se está bem ligado. Por que na Terra, tão a miúde, o mal se sobrepõe ao bem? Porque o bem é tímido. Veja como os espíritos ainda foram suaves, né, na afirmação. Porque o bem é tímido e o mal, ele é ousado. O que é que nós precisamos fazer? Veja o que os espíritos disseram. Será que nós, que somos maioria, porque as pessoas de bem na sociedade são maioria, por que nós, na maioria, não fazemos valer a força do bem? Por que nós nos acomodamos diante dos atos negativos? Por que nós aceitamos? Por que nós replicamos? Por que nós reclamamos e na nossa dimensão também praticamos? Porque encontramos muitas vezes nos discursos, nas mensagens de internet e nas rodas de conversa, muita gente reclamando, dizendo que nós temos os piores políticos do mundo, que nós temos uma corrupção desenfreada no nosso país. Mas de onde surgem esses políticos, se não do seio da sociedade? Quem são essas criaturas, se não o retrato das nossas condutas, da moral que nós estamos praticando dentro dos nossos grupos sociais? Por que nós nos avoramos a reclamar e a condenar o erro das pessoas que estão em cargos de representação? Se nós, por nossa vez, estamos também cometendo pequenos delitos, estamos furando fila, estamos pagando propina para fugir do alcance das ações policiais? Quantas e quantas vezes não vemos isso? Eu sou professor e uma das coisas que mais me revolta dentro da vida acadêmica é o fato de os alunos estarem dentro de um nível superior da educação, uma classe social elitizada em relação a toda a gama de pessoas ainda analfabetas no nosso país. Mas pessoas que são pegas colando uma atitude fraudulenta dentro de sala de aula. Pessoas que são pegas tentando subverter o processo, tentando mostrar um conhecimento que não possui. E são essas pessoas, se nós não estivermos reprimindo, se nós não estivermos reclamando, tomando atitudes realmente severas com elas, elas vão mais tarde estar dentro da nossa sociedade, agindo da mesma forma pervertida. Porque o indivíduo que não consegue ter a consciência do bem, que não consegue ter a disciplina consciente de agir conforme os princípios, os postulados morais, que recebeu da família, que recebeu da religião, que precisa de alguém vigiando, alguém reprimindo, isso mostra que a sociedade é doente.
que o mal ainda está dominando, porque a timidez dos bons, aqueles que se acalmam, que não podem reclamar com o aluno, senão ele vai se dizer constrangido. Os pais vão chegar a bater na porta da diretoria reclamando que o professor tomou a prova do aluno que estava colando. Vejam como se inverte as coisas. E isso tudo, gente, é o que mostra que o nosso tecido social está corroído, que nós precisamos fazer valer a força do bem, que nós precisamos fazer valer os ensinamentos que nós temos recebido dos espíritos superiores, que vem replicando a mensagem de Jesus ao longo dos tempos, com um nível de esclarecimento para alcançar os nossos pensamentos e os nossos corações, para nos sensibilizar, porque se nós não formos capazes de dar um basta nisso, nós seremos engolidos por essa dominação do mal. E só não somos engolidos por essa dominação do mal, porque o universo está sujeito a uma lei de progresso. E enquanto a sociedade não buscar pelos caminhos do amor, pelos caminhos da compreensão, a importância da prática do bem, infelizmente, alguns flagelos destruidores serão necessários para causar um rebuliço e fazer com que a sociedade pervertida ela retorne para o mundo espiritual. Uma nova pleiade de espíritos renovados possa surgir, trazendo um progresso para a humanidade. Vejam que vários cataclismos ocorreram em virtude disso. Os pensamentos pestilenciais, os pensamentos pervertidos da sociedade criaram uma zona tão nebulosa em torno do planeta que as forças superiores determinaram determinados cataclismos que causaram muita dor, muito sofrimento, mas também trouxeram grande renovação. Porque a sociedade se aprimora, ela se renova a partir desse impacto doloroso, a partir desses escândalos que ocorrem, mas que nós podemos fazer diferente. Não precisamos estar buscando através dos mecanismos da dor a renovação moral. Podemos estabelecer esse mecanismo de renovação com a prática do amor, com a prática da caridade, com a humildade necessária para compreender que nós somos espíritos. E como espíritos que somos herdeiros do universo. Somos infinitos nas nossas possibilidades. Somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Jesus nos disse: vós sois deuses. Sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vejam o olhar de Jesus para a humanidade. Vejam o olhar de Jesus para cada um de nós. E nós ficamos nos intimidando. Nós ficamos achando que não somos capazes. Nos deixamos acomodar. Em virtude disso, o mal que é ousado acaba preponderando. O mal que é ousado acaba tomando conta da nossa vida, do nosso lar. Estamos cada dia mais aprisionados, porque as nossas casas hoje são com cercas elétricas, com portões elétricos, estamos vivendo dentro de masmorras, dentro de prisões, porque está havendo uma inversão dentro da sociedade. O mal está tomando uma dimensão tão ousada que nós não temos mais o sentimento de liberdade de andar nas nossas ruas, de caminhar nas nossas praças. Ficamos assombrados de deixar os nossos filhos saírem para a escola pela perspectiva de não retornarem. De tamanha que está a violência dentro da nossa sociedade. Mas tudo isso por quê? Porque somos tímidos. Tudo isso porque estamos deixando passar a oportunidade de agir. E nós temos que dar um basta nisso. Nós, espíritas cristãos, que é até uma redundância chamar espírita de cristão, mas nós espíritas temos que assumir esse compromisso. Temos que fazer cada dia o melhor que esteja ao nosso alcance. Temos que trabalhar na nossa conscientização, tomando consciência da nossa dimensão espiritual, de quem nós somos e por que aqui estamos. De tentar entender a nossa presença ao lado das pessoas com quem convivemos no lar, no trabalho, na escola, na rua, seja lá onde for. Entender que todas as pessoas que hoje coabitam conosco, que transitam ao nosso derredor, são pessoas que estão trocando experiências conosco. E que nós devemos ser para eles o exemplo que eles necessitam, a referência que eles necessitam. E para isso, é necessária a reflexão. É necessário cada um mergulhar dentro de si mesmo, procurar enxergar quais suas potencialidades, quais seus defeitos. Porque se não fizer isso, nós vamos continuar repetindo as ações, transferindo culpas, transferindo responsabilidade e reclamando
a todo tempo das adversidades. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus que somos, façamos brilhar a nossa luz. Façamos com que as sombras do nosso passado delituoso se desvaneçam da nossa mente. Que brilhe dentro de nós a consciência crística de que nós devemos amar. Amar incondicionalmente. Amar sem limites. Amar não os nossos amigos, mas acima disso, amar os nossos inimigos, como Jesus nos conclamou. Mas amar com toda a intensidade. Porque o amor, só o amor é capaz de transformar. Eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, desejando que todos possam levar para casa essa reflexão, de que o mal só existe quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, todos os nossos potenciais provocam a nossa autoiluminação, fazendo com que todas as sombras que se projetem sobre nós, elas não encontrem nenhum reflexo em nossa alma. Um beijo carinhoso no coração, feliz retorno para os seus lares e volte-se muita paz.